Dando continuidade, então, ao que a gente estava falando, nós vamos, então, começar a gente explicar essa primeira parte do que nós definimos filosoficamente a comunhão, né? A realização de algo em comum. Como a gente já disse, dá para perceber, então, que não dá para ser uma vida vã, né? Sem propósitos. Então, primeiro tem que ter um propósito. E olha que interessante. Quando você tem um propósito, geralmente tem alguém que tem um propósito semelhante. E é daí que você vai encontrar sintonia. Agora, a comunhão só nasce quando os propósitos forem o mesmo, né? Eu fui fazer... a gente fazia cerimônias, né, no espaço, e as pessoas que iam para a cerimônia é interessante, porque as cerimônias eram abertas, né, cerimônias de final de ano, cerimônias de datas como a Páscoa, então a gente fazia. E assim, era aberto. E é engraçado que assim, iam sempre quase que as mesmas pessoas, né, nessas cerimônias, porque na verdade, uma sintonia daquele propósito. Entendeu? Então, assim, tem que ter um propósito, né, para a realização de algo em comum. Como a gente já disse também, acho que no primeiro vídeo, a realização também concebe a ideia de você acionar o que é real, né? É uma ideia filosófica, né, para a palavra realização. Você acionar o que é real. Ora, o que é real, o que é real para você, quando for real para mim também, é um propósito em comum. É aí que dá para fazer, para exercer uma comunhão. Não dá para mim exercer uma comunhão, por exemplo, com alguém que tem propósitos diferentes, né? Já aconteceu, por exemplo, também de pessoas, né, várias pessoas oferecerem para mim, por exemplo, com o curso de alquimia, oferecerem um modelo capitalista, né, para mim poder passar esse conhecimento, poder ativar as memórias. E não era o meu propósito, tá certo? Eu sempre deixei claro uma coisa, eu sou um alquimista. E eu vivo como alquimista, né? Se eu for viver de um curso, por exemplo, não vou ser alquimista, eu vou ser um fazedor de cursos, né? Entendeu? Eu não vou falar que eu vou poder ser professor, porque uma coisa também um parênteses aqui, a alquimia, como é a ciência do verbo também, ela dá a importância que cada palavra realmente tem. A palavra professor, professora, é uma palavra que a gente tem que ter um respeito enorme. Eu vejo muita gente se chamar de professor ou de professora, e não são, né? Porque a característica principal de um professor é exercer, né, ainda que não seja um mestre, mas é exercer a mestria da educação de um conhecimento. A educação de um conhecimento. E não na verdade, eu não tenho autoridade para isso, né? A minha autoridade está em ativar memórias em relação à alquimia, né? Ativar a memória do que a pessoa usando a alquimia, né? Mas eu não educo as pessoas em relação ao conhecimento, né? Então, assim, é um respeito pela palavra, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, então, como eu vivo como alquimista, as pessoas me propunham isso, eu não aceitava. E muitas vezes eu falo para as pessoas assim, você quer fazer alguma coisa nesse sentido? Monta uma escola, né? Monta um lugar seu, entendeu? No começo, se você estiver inseguro, eu até me proponho, eu vou lá, eu faço os capítulos lá no escritório, depois você segue o seu caminho e tal. Mas essas pessoas, né, se sentiam, como eu posso dizer, se sentiam menos pesadas, sei lá, e acabavam se afastando e tal. Mas entendeu? Não dá para você, na verdade, tocar a comunhão e depois vivenciar a comunhão se não tiver propósitos, os mesmos propósitos, né? Então, assim, realizar algo em comum requer, fundamentalmente, um propósito, o mesmo propósito, né? Porque aqui tem uma coisa muito importante, que a gente fala em propósito porque a utilidade é o grande fundamento da vida, né? A vida inteira, tudo na vida é uma utilidade. E todas as coisas possuem utilidade. Todas.
Uma vez me perguntaram, qual a utilidade de um mendigo? Eu falei, pode ter certeza que existe. Nós vamos falar, a gente fala mais nos capítulos sobre isso, que é uma coisa meio complexa, filosófica, mas seria, em tese, né, uma contraposição da vida. Né? Mas a gente fala isso, é uma coisa meio longa para a gente explicar, né? Mas tudo tem uma utilidade. E faz parte da sabedoria você priorizar a sua vida pela utilidade, sabendo que a utilidade ela possui 2 oitavas. Né? Ela possui aquilo que é utilmente útil e aquilo que é importantemente útil. Utilmente útil ou importantemente útil. Um propósito, num dado momento, quando ele há de ser realizado, ele é importantemente útil, não utilmente importante. E, então, por isso que a comunhão pluraliza e realmente identifica aquela ação. Ou seja, ela dá a identidade para que aquela ação se realize, se torne real, se torne uma realidade. Então, realizar algo em comum. Tá bom? A sintonia do pensamento e sentimento foi o que a gente falou antes, ou seja, para as pessoas estarem com propósitos semelhantes, elas vão estar numa sintonia de pensamento e sentimento. Né? As vibrações de cada um, energéticas de cada um das pessoas, as aproximam por isso. Né? E elas conseguem, então, se juntar para realizar algo. E essa palavra é importantíssima. Né? Você vê, filosoficamente te diz, né, pela sintonia do pensamento e sentimento, identificando uma ação pela junção. Ou seja, há de se ter a junção, junto. Né? A gente deve ter falado isso. Né? Por exemplo, a mente coletiva faz as pessoas crerem que a união faz a força, e isso é propagado aos 4 ventos. Mas a união não faz a força. A união não faz a força. A união só é uma característica de que há uma semelhança, né, de objetivos e propósitos. O que faz a força é a junção, porque a junção é, vamos dizer assim, a força das ações. Né, e a comunhão promove essa junção. Se você pegar nesses tempos onde as manifestações existem, né, você percebe assim, que quando há realmente uma comunhão, né, de seres que nos seus estados naturais, realmente nos seus pensamentos e sentimentos, né, possuem a mesma sintonia, eles se juntam e aquela manifestação, aquela ação, ela é uma coisa forte. Senão não há. Né? A gente viu isso há poucos anos atrás aqui no Brasil, quando teve aquele negócio de aumentar o valor do ônibus aqui em São Paulo, e teve aquelas manifestações, né? A gente viu que, na verdade, entrou no meio dessas manifestações. Eu estava lá, a gente estava na Avenida Paulista, né? Estava eu, minha filha, meu genro, uns amigos e tal, e a gente viu assim que entrou partidos políticos, né? Que queriam aproveitar a onda, né? Queriam surfar ali. E todo mundo pediu para que as bandeiras fossem arreadas, né? Não, sem partido político e tal. Foi um grito uníssono naquele momento, né? E eles fizeram isso. Então, assim, houve naquele momento uma junção. Né? E foi aquela consequência toda que abaixaram realmente o valor do ônibus e tal. E depois, mas esse é outro papo. Entendeu? Mas entendeu a força da junção? Então, assim, a comunhão leva a isso. Né? Olha que lindo. Vamos supor que eu e você, de repente, realmente tivéssemos o propósito de fazer desse mundo um mundo digno daquilo que se chama humanidade. Um mundo feito de harmonia, um mundo feito de tolerâncias, de igualdade, um mundo fraterno, e que a liberdade fosse a única bandeira. Imagine, a gente então
a sintonia do nosso pensamento e sentimento iria promover em nós uma comunhão. Para que a gente realizasse isso, seríamos dois nessa comunhão. Só que essa junção iria propagar, iria reverberar pela luz, pelo meio, né, pelo ar, essa vibração. E outros que tivessem a semelhança de sintonia, né, a semelhança de propósito, iriam se sintonizar nessa sintonia, iriam se aproximar da gente, iriam se juntando a gente. Esse é, na verdade, o nascimento das grandes revoluções mundiais, né? Revoluções sem necessidade de sangue, né? Assim, as mudanças mundiais. O que hoje em dia está difícil de ser praticado, a não ser para aquelas pessoas que realmente querem promover a desordem, né? A desarmonia. A gente vê, por exemplo, não precisa ir muito longe, a gente vê aqui no Brasil hoje em dia, né? As pessoas que apoiam esse governo são poucas, na verdade, né? Acho que fizeram um levantamento aí, acho que são 32%, 28%, não me lembro agora, né? Mas estão juntos, ou seja, eles e as pessoas que não apoiam estão separadas, né? Estão, sabe, entendeu? Assim, eles têm a força para todas essas aberrações que esse governo está fazendo, e ainda recebe apoio, e esses apoios são evidentes. Por quê? Porque são pessoas que se juntaram, né? Então, quando a gente fala na junção, a gente fala na força. Então, a comunhão leva a isso, né? Você imagina a gente juntar, por exemplo, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, num momento, né, da vida, em que essas pessoas estão, naquele momento, né, presentes nos seus estados naturais, com a mesma sintonia, né, dos seus pensamentos e sentimentos, e realizando algo comum a todas elas. Isso é o que se chama momento cerimonial, né? E isso tem uma força enorme e gera transformações, né? E gera naquele momento, a que a gente chama na alquimia, são momentos eternos, né? Que nunca vão sair da vivência da pessoa, né? Vão estar ativos na memória sempre. Então, a segunda ideia seria essa. E podemos partir, para a gente finalizar essa ideia, para uma grande comunhão. Na verdade, uma comunhão que a alquimia diz, né, da comunhão com o Pai e Mãe Celestial da humanidade, né? Aquilo que na alquimia é chamado de presença eterna ou eterna presença, que está em nós, né? Eu já falei isso, acho que no primeiro vídeo, mas como alquimista, claro que a gente usa a palavra Deus, né? Mas para mim, por exemplo, Deus não é o Deus, né? Ele é um pai-mãe, né? Ele é uma presença de quem fez tudo isso, né? De quem fez essa criação, uma presença que está em cada um de nós, porque Ele é o todo. E quando eu vou comungar com Ele, eu vou para realizar algo em comum a nós, que é o quê? Que é a grande obra da criação. E se essa realização existe pela sintonia do pensamento e sentimento, eu vou me sintonizar ao pensamento e sentimento do Pai e Mãe. E vou identificar as minhas ações pela junção com Pai e Mãe. O que Jesus fez, o que Gautama fez, o que Moisés fez, né, em determinados momentos, o que muitas grandes mentes fizeram, né, o que Gandhi fez, Yogananda fez, entendeu? E você passa a ter uma vida que a gente chama na alquimia de unitividade, né, ou de unitiva, né, que é uma vida em comunhão perpétua, olha, em comunhão perpétua com Deus. Olha que lindo. Ou seja, você vai viver não mais, sabe, não mais sendo um ser, vamos dizer assim, limitado,
mas você vai viver a verdade da grande ideia que o ser humano representa. A grande ideia que o ser humano representa, que é a ideia perfeita e ilimitada que o Pai Mãe Celestial fez de si mesmo em cada um de nós. E a comunhão revela essa ideia. A ideia perfeita e ilimitada que o Pai Mãe Celestial fez de si mesmo em cada um de nós. Fez de si mesmo. Eu quero falar com isso, meus irmãos, que a minha proposta, na verdade, com esses vídeos é abrir o conhecimento da alquimia que realmente tem como consequência na vida de quem mergulha nesse mundo, consequência de um reconhecimento pela essência humana. E a essência humana é a essência de um verbo que chama-se amar, que é o verbo do amor. O ser humano, ele sempre busca o que amar. E quando ele vive em comunhão, ele não busca ser amado ou ser amada, ele busca amar. Então ele adota os animais, adota no sentido de sentimento. Existe uma memória que chama-se memória emocional, que é a memória cerebral na gente. Essa memória é a marca das emoções que a gente viveu na nossa vida. Então, e elas muitas vezes trazem travas às pessoas, né? Trazem bloqueios, né? Ou repetições às pessoas. O cérebro, ele é, na verdade, vamos dizer assim, viciado em emoções, né? Então, as emoções se repetem porque um vício sempre se repete. E quando você vive a comunhão, quando você vive a comunhão, essa comunhão do verbo amar, você vai rompendo com essas repetições, você vai rompendo com um padrão de comportamento emocional que você vive, e essa memória emocional, ela passa a ser dominada pelo sentimento seu, pelo pensamento seu, né? Se alguém te fez mal, né, por exemplo, se você teve algum problema com alguém que você prezava muito, aquilo gera um bloqueio em você, que pode, né, eu não sou psicólogo, volto a falar, eu não tenho autoridade para falar sobre a psicologia humana, mas eu sou um alquimista e tenho autoridade para falar sobre a natureza humana. Então, assim, pode gerar, na verdade, em você bloqueios de relacionamentos, né, do mesmo sentido. São memórias emocionais. E quando você vive em comunhão, você vence essas memórias emocionais e você se liberta. Né? Por quê? Porque quando você vai vivenciar algo que a memória emocional vai te travar, aquilo vem à tua tona. E como você está em comunhão com o amor, porque você está vivenciando o verbo amar, aquilo vai ser mais forte em você. E você vai simplesmente, vamos dizer, reconsiderar, né, o que você já viveu, e aquela mágoa que marcou você se dissipa. Porque, em verdade, aqui cabe uma coisa para vocês pesquisarem na sua vida, em verdade não existe um ato em si, não existe uma causa em si, existe um efeito. Por exemplo, não é a mágoa que existe, em verdade. O que existe é o magoado, a magoada, né, que faz a mágoa. Né? É lindo isso. Né? É fundamentalmente filosófico, né, e transformador. Então, se você for partir para pensar daí, você vai ver que a ideia perfeita e ilimitada que nós estamos falando, essa ideia livre, né, de seres que se permitem viver o estado natural de ser do ser, que é o estado natural de doar-se. O ser humano se doa, né? O ser humano tem, por exemplo, a essência do feminino na geração, né?
mulher, eu acompanho, o parto é uma coisa difícil, né? A gestação é uma coisa difícil para a mulher, mas ela é linda. Né? E a mulher não fica com a memória emocional do que é difícil. Né? Pode acontecer, né? Mas não fica. Ela fica com a memória emocional do que foi belo, né? Do que foi lindo. Entendeu? Então, isso é você vivenciar o verbo amar. E você vivenciar a ideia perfeita que você é. Né? Isso seria a comunhão com a eterna presença em nós. Porque viver assim seria você realizar o que é comum a você e a Deus, que é a perfeição, que é não ter limites, que é eterno, imortal. E realizando isso, você realizaria isso pela sintonia do seu pensamento e sentimento com pensamento e sentimento divinos. E as suas ações teriam a identidade da junção com a divindade. É o princípio de algo chamado santidade. Né? Não a santidade da Igreja Católica, que elege santos pelos... que eles julgam santos. Né? Não é isso. Estou falando santidade no sentido filosófico, né? Ou seja, daquilo que vou colocar assim, vou colocar, sabe, uma ideia filosófica da santidade, que é a humanidade em comunhão com o divino. Meus irmãos, se o que você realmente busca é a liberdade de si mesmo, para que você possa realmente realizar-se como essência na sua vida, saiba que é preciso amar. Amar de novo. Amar outra vez. Amar sempre. E quando você, por qualquer razão, né, você se sentir cansado, cansada, você estiver em abandono, né, abandonado, ainda assim, amar de novo. Porque não existe, em verdade, lembra que a gente falou no que é importantemente útil e utilmente importante. Em verdade, você vai descobrir que a única importância de toda utilidade está em amar tudo aquilo que se faz e todos aqueles que se assemelham a você. Todos da espécie humana. E propagar esse amor por todas as espécies, claro. Porque você vai amar a criação, você vai amar a grande obra, você vai amar a grande fusão que o Pai Celestial executa, que é a fusão de algo que chamamos de criação. E a criação se for pensar, a realização de algo comum pela sintonia do pensamento e sentimento, identificando uma ação da criação pela junção. Eu posso dizer para você que o Pai Celestial vive em comunhão com você. E um dia você vai viver em comunhão com o Pai Celestial. Nesse dia,
você realmente viverá aquilo que na alquimia eu expus uma vez uma frase. O conhecimento é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, somente o Pai Mãe Celestial que o sopra. Faça da inteligência que você é um moinho, assim você terá constantemente a energia eólica para movimentar as águas da sua vida com sabedoria, alimentando de plenitude a sua história própria. Um dia, inexoravelmente, você reconhece, e também será o vento que Deus sopra. Você e ele serão só. E quem sabe do vento é o nariz, a pele, o coração. Pensamento, sentimento. Comunhão. Eu posso dizer para vocês que a rota dos alquimistas é a saga da comunhão com a eterna presença no eterno presente. Presentemente eterno. Depois a gente vai para a quarta ideia. Abraço imenso a todos.